Tá gravando? Tá gravando. Oi, oi, como você tá? Aqui é a Tamires e esse é o nosso 28º episódio. E voltei, voltei depois de um tempo. De novo, inclusive, eu dei uma sumida. Mas foi por uma boa causa. Tava num momento muito introspectivo. Inclusive, o meu último episódio foi um tanto triste. Mas eu tava buscando por algumas coisas, algumas respostas. Acho que encontrei algumas e é uma delas, inclusive, que eu quero compartilhar com você hoje. E, bom, nesse caminho todo eu acabei indo atrás de descobrir quais eram as minhas crenças, né? Crenças são aquelas ideias que a gente constrói na infância e que carrega ao longo da vida como uma verdade absoluta e não necessariamente é. Carrega como um mantra para a vida. E muitas vezes são crenças um pouco maléficas, crenças um tanto erradas sobre a gente mesmo. Então, eu fui atrás de entender um pouco disso e encontrei algumas respostas. Uma das crenças que eu identifiquei, talvez a mais forte, que me impede de fazer tantas coisas, é a de que eu incomodo, de que eu sou um fardo para as pessoas. E ao longo do tempo, eu fui criando algumas estratégias de autoproteção sobre essa crença. Se eu acho que eu incomodo, eu preciso de alguma forma não incomodar. É isso que a gente faz em torno das nossas crenças. A gente cria estratégias para contorná-las, para que de forma alguma elas não sejam verdade, ou de que elas não se tornem realidade. Então, se eu tenho medo de incomodar, eu vou o tempo todo criar estratégias para contornar, para não incomodar de forma alguma. Ou existe também a estratégia de que se eu tenho a crença de que eu incomodo, então eu vou incomodar mesmo. Então, existem várias estratégias. E a estratégia que eu quero conversar com você hoje é a estratégia de obsessão por harmonia. Então, deixa eu te contar o que rola nesse episódio. Tá, mas o que seria essa obsessão por harmonia? Essa obsessão por harmonia é uma estratégia de autoproteção, onde a gente busca o tempo todo satisfazer as expectativas das outras pessoas ou satisfazer as expectativas do mundo. A gente tenta o tempo todo se adequar a algo, a caber em algum lugar. E não necessariamente atender o que eu gostaria de fazer ou o que eu quero para minha vida, mas sim a me adequar, a buscar por harmonia o tempo todo, pelo perfeccionismo, por estar sempre no lugar onde esperam que eu esteja. E muitas vezes isso significa sufocar aquilo que a gente está sentindo, é esquecer aquilo que a gente necessita, não buscar por essas necessidades a serem atendidas, ou buscar sozinho, sem ter que atrapalhar a vida do outro, sem ter que, de alguma forma, depender de outra pessoa para isso. É muitas vezes também deixar sonhos de lado, é muitas vezes deixar objetivos de lado, mas também é muitas vezes nem ter esses objetivos, nem ter esses sonhos, porque é como se essa estratégia fosse tão bem treinada, tão bem feita, feita, que a gente se perde no que a gente quer. Eu me vi muitas vezes, quando alguém me pergunta qual o seu sonho, eu fiquei tipo, eu sempre fico tipo, não sei, não sei, não tenho um sonho, um grande objetivo. Eu acho que tem um pouco dessa estratégia de autoproteção, porque eu me vejo muito, quando eu falo de adequação, de estar sempre buscando atingir as expectativas dos outros e não as minhas. Eu me vejo muito nesse lugar por muito tempo. Sempre foi um objetivo, e não um objetivo racional, tá? É como se eu pensasse sempre que eu preciso agradar essa pessoa, eu preciso fazer isso pra essa pessoa. Não. Mas irracionalmente, eu busco formas de, de agradar as pessoas à minha volta. E não que agradar as pessoas seja ruim, mas você também precisa atender às suas necessidades, também precisa entender o que é importante pra você, precisa colocar limites. Então,
é diferente de viver em função de agradar as outras pessoas, de atingir as expectativas das outras pessoas. E isso é a estratégia de obsessão por harmonia. E é comum que pessoas que usam essa estratégia de obsessão por harmonia não tenham, de fato, uma meta a longo prazo, não tenham sonhos, não tenham objetivos, ou tenham muita dificuldade com isso. E isso talvez tenha sido o grande estopim de eu começar a procurar o porquê eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade de entender o que eu queria. Tinha muita dificuldade de traçar uma grande meta, né? Eu tenho metas curtas, mas eu tenho muita dificuldade de traçar metas de longo prazo. É como se. É muito triste falar isso, mas é como se eu esperasse que alguém me respondesse, sabe? É como se eu esperasse que alguém posicionasse que eu quero, mas eu preciso ter essa posição. Mas às vezes, tendo enraizado tanto essa obsessão por harmonia, essa necessidade de agradar as pessoas, seja tão difícil de entender como eu posso me agradar, como eu posso atingir o que o meu eu mais profundo quer, sabe? E não uma expectativa das pessoas à minha volta, mas não digo só das pessoas à minha volta, mas da sociedade no geral, enfim, e tudo que a gente vê, o que a gente espera de pessoas da minha idade, e etc. Então, da minha idade, e não, não só as pessoas da minha idade, mas quando a gente fala de metas futuras, enfim, o que as pessoas esperam das mulheres, o que as pessoas esperam, etc. Acho que cabe nessa obsessão por harmonia. E existe um outro lado da obsessão por harmonia, que talvez seja o mais óbvio, que é, se eu quero agradar os outros, é claro que eu vou ser o mais agradável possível, é claro que eu vou evitar conflitos a todo custo, é claro que eu vou colocar minhas necessidades atrás dessa pessoa, atrás das necessidades dessa pessoa, e por vezes, até um bom exemplo já aconteceu alguma coisa que te desagradou, mas, não vou falar, sabe, não quero causar, não quero, vamos evitar conflito. E isso vai se estendendo, isso vai virando uma grande bola de neve, que é difícil de desenrolar. Mesmo que você queira comunicar aquilo, fica insustentável. Então, essas ramificações que essa estratégia de autoproteção não vai conseguir te livrar. Em algum momento você vai desagradar, mesmo que você não queira, mesmo que você evite a todo custo. E assim, isso não significa que eu nunca disse o que eu quero, ou nunca expressei as minhas necessidades. Acho que existem níveis de resistência, acho que eu já consegui contornar isso um pouco. Mas existem pessoas que eu tenho mais resistência que outras, e aí é uma questão que eu preciso entender, o porquê que para algumas pessoas é mais difícil do que para outras. Mas uma coisa que é um fato é que as pessoas que me acolhem mais, eu tenho menos dificuldade. Acho que isso é natural. São pessoas que têm uma abertura maior e que eu não sinto tanto o peso do julgamento dessa pessoa. Então, são pessoas que eu consigo desagradar. Eu consigo expressar algo que é de fato meu e não algo modificado para agradar aquela pessoa ou para não desagradar aquela pessoa. Mas tem uma coisa que, mesmo essas pessoas que me acolhem muito, é engraçado. Porque aí já quebra completamente a lógica. Tem pessoas que me acolhem muito, mas eu tenho muito medo de desagradar, justamente porque são pessoas que me acolhem tanto que eu fico, caramba, eu já tô dando muito trabalho pra essa pessoa, sabe? Porque eu vou dar mais trabalho pra essa pessoa? Não vou, sabe? Não vou incomodar, eu vou guardar pra mim. E tem um ponto que é importante falar. Quando eu tô aqui falando isso parece algo tão claro, tão racional, tão palpável, mas isso não é algo tão perceptível. Talvez agora, talvez agora que eu entendi muito desse conceito, seja mais fácil de identificar quando aconteça. Mas não é algo tão palpável. A gente, enquanto adulto, consegue racionalizar isso, mas é importante pensar que isso é algo enraizado, é uma crença, é algo muito enraizado e que foi criado quando eu era uma criança, né? Uma criança que não tem a capacidade de racionalizar tudo isso que eu tô dizendo aqui. Então, isso vai se estendendo, né? Então, quanto antes a gente entende, melhor, né? A gente consegue
se observar mais, né? Eu comecei a me observar mais nessas situações. E, e inclusive falar sobre isso é sempre muito bom também. Conseguir colocar isso em palavras, conseguir colocar isso num roteiro. Então, é, é sempre importante dizer, porque visto aqui nessa telinha, visto aqui eu dizendo isso, parece tão simples. Nossa, mas isso é uma submissão, isso é uma submissão voluntária, você se coloca nesse lugar. E não é bem assim. Com certeza agora vai ser bem mais fácil identificar, porque eu tenho essa consciência. Mas sem ter essa consciência é muito mais difícil. E tem uma coisa dessa estratégia que cabe perfeitamente pra mim, talvez caiba pra você também, que se identificou com essa estratégia de autoproteção, que é a tendência a criar rotinas muito rígidas. E sempre que você foge dessa rotina, foge desse controle, você se sente muito mal. Porque sair do seu controle, da sua rotina, do seu método, coisas extremamente metodificadas, assim, metodificadas existe? Coisas extremamente metódicas, você corre o risco de cometer um deslize e desagradar. Você corre o risco de cometer um deslize e incomodar alguém. Então, isso também é uma característica, né? De tentar manter ao máximo as coisas sob o seu controle, sem que precisam entrar no mundo do outro. Que aquilo seja completamente seu. Então, eu tenho muita dificuldade de sair da rotina e sempre que eu saio, mesmo que pouco, eu me sinto muito mal. Eu fico muito ansiosa. E acho que o maior mal que isso me trouxe são várias questões, mas é um bloqueio de viver, talvez a vida que eu gostaria de viver, um bloqueio de me expressar, sabe? É um bloqueio de várias coisas e até de entender mais sobre mim, né? Porque querendo ou não, se eu não consigo traçar uma meta, eu não consigo me colocar como protagonista da minha vida, é muito vazio, sabe? É muito sem propósito. E é claro que isso é um pedacinho assim, né? Essa é uma estratégia de autoproteção de uma crença, né? Então até pense assim, né? Tem uma crença, que tem uma caixinha da crença, que eu tenho várias estratégias de autoproteção para sustentar essa crença, né? E essa obsessão por harmonia, que eu tô conversando aqui com você hoje, é uma dessas estratégias. E tem outras crenças e outras estratégias de autoproteção. E, inclusive, eu fui descobrindo isso através de um livro que se chama Acolhendo a Sua Criança Interior. Eu não me lembro agora aqui o nome da autora, mas eu vou deixar aqui. Excelente, se você quer entender um pouco mais sobre as crenças, sobre essas estratégias de autoproteção. Excelente. Eu não terminei ainda porque é um livro um tanto denso, ele tem exercícios, às vezes você fica, tipo, eu fiquei, sei lá, umas 3 semanas no mesmo exercício pra poder entender. Mas é bem interessante, acho que vai ter muito valor aí se você se interessa por esse assunto e interessa em entender um pouco mais do que você vem carregando ali desde a infância como uma, um mantra de vida. Eu acho que um mantra é legal, mas é uma crença, se chama uma crença. Então, enfim, existem várias e eu ainda também tô trabalhando nisso. E eu também não tenho uma resposta do que eu vou fazer pra melhorar isso, mas eu acredito que esse seja um grande pedaço do caminho, saber e entender quantas coisas me travam e que tem essa base, né? Tem essa razão, né? Acho que isso já facilita muito as coisas. Bom, eu espero que esse episódio tenha feito sentido, que tenha sido uma boa conversa pra você. Um beijo e fique bem.